Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. O Sul Global não está representado de forma condizente com o seu atual peso político, econômico e democrático. I thank the President of the Federative Republic of Brazil. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Lula, presidente do Brasil, fala a respeito do fracasso da Agenda 2030 da ONU, fala a respeito da urgência de colocação de um único líder global e tem seu microfone cortado ao vivo em seu discurso na ONU, em Nova York, nesse último domingo. Nós estamos diante da aceleração da agenda e o nosso país, o Brasil, exatamente por isso colocaram Lula sentado na cadeira presidencial, está lutando com todas as forças para que essa agenda seja acelerada. O que Lula fez ali, ao contrário do que a mídia disse. A mídia falou que ele demorou muito para terminar o seu discurso e aí cortaram porque tinha um tempo limite. Mas não. Ele, por mais que ele tenha usado palavras que sejam mais difíceis de compreensão, olhando a população brasileira, ele gritou para os líderes mundiais, para a elite mundial, a necessidade de uma aceleração na Agenda 2030, a necessidade da colocação de um único líder global. Nós, brasileiros, estamos fritos e é isso que eu quero que você veja, abrindo seus olhos nesse vídeo aqui. Você já começou a se preparar para tempos que estão por vir? ONU, Lula e o Pacto para o Futuro. Foi exatamente isso que fizeram no último domingo, enquanto a maioria da população brasileira estava ou descansando, ou em suas casas assistindo um Netflix, ou fazendo qualquer coisa que seja, mas que pouco tem sido falado, pois eles não querem que esses assuntos cheguem à população. Isso aqui é uma reunião de líderes para que eles planejem a agenda do futuro. E isso faz com que muitas pessoas ainda continuem de olhos fechados enquanto eles trabalham nas sombras. Essa matéria que você está vendo aí da Carta Capital, ela diz assim: entenda o que é o Pacto para o Futuro, que foi adotado neste último domingo na ONU, aonde Lula chamou a atenção por ter sido cortado, mas não porque ele estava a favor da população, porque ele falou demais sobre os planos da elite mundial. Preste muita atenção nisso aqui, tá? Eu vou ler essa matéria com você, mas eu quero que você assista os trechos principais do discurso dele junto comigo, porque isso aqui faz toda a diferença, tanto na minha vida quanto na sua. E se você não tem os seus olhos abertos para isso, você já está atrasado, tá? Nova York, Lula fazendo seu discurso na ONU. Vamos entender as partes principais do que ele disse, tá? Temos duas grandes responsabilidades perante aqueles que nos sucederão. A primeira é nunca retroceder. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gêneros, nem na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Tampouco. Perceba, Lula começa falando que não podemos retroceder. Eu quero que você compreenda que aqui Lula não está falando à população brasileira, tá? Não é aqueles discursos que ele faz ali ao MTST, aos eleitores do PT, a população em si. Ele está falando para líderes globais. Perceba como a fala dele é mais imponente, perceba como ele nem mesmo está lendo. Lula tem tudo isso em sua mente porque ele foi colocado aí para isso, com objetivos próprios, não deles, mas da elite mundial. Não do PT em si, mas da elite mundial, o qual ele, como uma bela de uma marionete, sabe muito bem o que fazer. E ele foi ali gritar, eu quero que você entenda o que ele está falando. Ele começa falando sobre a ideologia de gênero, e ele disfarça falando a respeito do racismo, mas esses são os planos da Agenda 2030, e ele começa com isso, tá? Não podemos retroceder, porque a agenda, por mais que coisas estejam acontecendo, está atrasada. Estamos no ano já de 2024 e 6 anos para a elite mundial é pouco tempo. Vamos continuar. Tampouco podemos voltar a conviver com ameaças nucleares. Voltar atrás em nossos compromissos é colocar em xeque tudo o que construímos tão arduamente. Ou seja, ele está falando para os líderes globais, tá? Eles não podem retroceder, não podem voltar atrás. Continuar. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os objetivos, ele está falando da Agenda 2030, incluindo o 13º, que fala a respeito das mudanças climáticas, que ele mesmo luta arduamente e que possui o olho que tudo vê.
o principal símbolo da elite mundial. Já falei muito sobre isso aqui, tá? Vamos continuar. Foi o maior empreendimento diplomático dos últimos anos e caminha para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. Olha o que ele diz em público. A Agenda 2030 caminha para se tornar um fracasso coletivo. E ele está falando a respeito de todos os objetivos. Vai se tornar um fracasso? Não vai. Ele está gritando a necessidade de uma aceleração nessa agenda. No ritmo atual de implementação, apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo. Em parceria com o secretário-geral, como preparação para a COP30, vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade. Sabe o que ele está falando nisso aqui? Justiça, equidade, solidariedade. Ele está falando a respeito das mudanças climáticas, o 13º objetivo, e ele está falando de apertar isso a ponto de termos lockdowns climáticos no futuro, apertar isso a ponto de termos uma cobrança pelo ar. Eu já vim falando isso aqui há anos. E essas palavras difíceis que esse cara coloca aí, ele faz exatamente dessa forma, para que fique claro aos ouvidos da elite, mas não fique claro ao ouvido da população. Porque boa parte da população não tem estudo suficiente para entender o que ele está falando. Mas a elite mundial entende de uma forma perfeita, tá? Vamos continuar. E ele diz claramente, né? Agenda 2030, a respeito dos objetivos, ele está falando de uma forma muito clara que nós não costumamos ouvir naturalmente. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir. O Pacto Global Digital é um ponto de partida para uma governança digital inclusiva, que reduza as assimetrias e uma economia baseada em dados e mitiga o impacto de novas tecnologias como a inteligência artificial. Aí ele sabe falar de inteligência artificial, né? Olha isso, ele está falando de uma governança digital. Alguém que controle a inteligência artificial, porque ele sabe o poder que isso pode dar a pessoas simples e comuns, ele sabe o poder que mídias sociais, como por exemplo um canal como esse aqui, pode ter diante da população, e ele sabe que o governo do único líder global será um governo digital. É por isso que ele será onisciente, onipresente e onipotente, assim como fala a segunda carta aos Tessalonicenses, o anticristo, o antimessias, o único líder global, olhando por um lado político, ele tentará ser como o Criador, se colocará na posição do Criador. Ele não será um diabo de chifres e rabo, por exemplo. Ele será um cara carismático. Ele será um grande líder e que boa parte da população, a grande maioria, irá idolatrá-lo. Tá? Da mesma forma que fizeram com o bode lá, né? o bezerro de ouro, quando Moisés estava com o povo hebreu no deserto. As próprias escrituras, elas são uma alusão às coisas que acontecem na humanidade também. Tá? Vamos continuar aqui. A crise da governança global requer transformações estruturais. A crise da governança global, ele está falando claramente de uma crise para que eles possam implementar esse único líder global, tá? Um governo único mundial global. A pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, sim, a corrida armamentista, perfeito, e a mudança do clima, isso, escancaram as limitações das instâncias multilaterais. Ou seja, escancaram, eu vou traduzir para você, tá? A linguagem difícil que ele está colocando aqui. Escancaram as limitações dos presidentes dos países. O que eu já falei em vários vídeos? Os presidentes vão clamar por um único líder porque vão fracassar, vão falhar. Ele mesmo, o que fez diante das queimadas do Brasil? Nada, ele fechou os olhos. Ele não está fazendo exatamente nada. O que outros países estão fazendo de acordo com todos os problemas? Nada, porque os presidentes estão simplesmente sem poder. Eles precisam de um cara que venha para controlar tudo com um poder maior. Onisciente, onipresente e onipotente. Tá entendendo o que esse cara tá falando? Então, isso aqui é surreal. Tá? Quando eu vejo uma coisa dessas aqui, eu fico chocado. Essa matéria que eu te mostrei aí, da Carta Capital, antes de terminarmos o discurso e ver ele aí sendo cortado ao vivo, ela mostra, né, a respeito do Pacto para o Futuro. Ela diz assim: um mundo ameaçado por riscos catastróficos crescentes como conflitos, mudanças do clima e até mesmo a pobreza. E por que eles colocam a pobreza? Porque nós estamos diante de um mundo que vai ser substituído pela própria inteligência artificial.
pessoas perdendo seus empregos em massa para robôs humanoides. Nós estamos vendo o crescente colapso do mercado financeiro, e o Brasil faz parte disso, ou seja, o mundo passará por uma grande crise. Quem não estiver com os olhos abertos e preparados vai sofrer as consequências. Então, olha o grau que eles dão, né, para a pobreza, juntamente com as mudanças climáticas e até mesmo com os conflitos que são iminentes. Nós vemos nessa matéria que eles falam claramente sobre uma aceleração da agenda. Você pode ver que eu grifei aí, tá? Onde eles colocaram como 56 medidas que foram criadas além dos objetivos da agenda da ONU 2030. Eles criaram mais 56 medidas com esse pacto para o futuro. Para quê? Para acelerar a agenda. E esse número 56 é muito interessante, né? Porque 56 medidas fazem referência ao número 11. Mais uma vez, eles usando, pode ser aqui, né, exagero meu, mas usando a certa numerologia. Eles colocam isso como os maiores desafios do nosso tempo para que eles acelerem a Agenda 2030 e também dizem que alguns países liderados pela Rússia foram oposição, ficaram contra esse pacto. Rússia, Venezuela, por exemplo, Coreia do Norte. Não é curioso? Países que estão aí de certa forma aliados ao Lula, aliados ao Brasil, ficaram contra, mas Lula gritou aos 4 cantos do mundo que está fechado com esses caras e quer realmente que isso aconteça. Por quê? Porque aqui Lula tem uma outra posição, estando em um dos países que tem uma quantidade gigantesca de riquezas naturais e que tem certa influência em tudo isso que está acontecendo no mundo e na Agenda 2030. Como eu disse, o Brasil é o cassino da elite mundial, trabalhadores que trabalham pesado muito e ganham pouco, e também riquezas naturais em abundância, muito verde, muita água, etc. Tá? Aqui nós vemos também que o dividir para conquistar, mais uma vez ocorrendo, e é por isso que eles separam alguns países e colocam em oposição. Eles sempre precisam ter a população dividida para que eles conquistem os seus objetivos, certo? Vamos finalizar aí para a gente entender e ver o momento que cortaram o microfone dele, depois dele começar a gritar aí, na minha opinião, mais do que deveria para a própria elite mundial, tá? A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir suas decisões. O Sul Global não está representado de forma condizente com seu atual peso político e econômico E aí corta, tá? Quando ele começa falando do Sul Global, né? Eles cortam. I thank the President of the Federative Republic of Brazil. Falou demais, né, cara? Não podia falar tanta coisa assim. Se empolgou um pouco o Lula, né? Você vê que ele não lê. Tá? Isso tudo tá na cabeça dele. Você vê que é um cara que, por mais que fale, é um analfabeto, não sei o quê, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele sabe muito bem para quem ele está trabalhando, ele sabe muito bem por que colocaram ele ali no poder. E você, nesse momento, sabe por que colocaram ele nesse momento na cadeira presidencial. Eu acho que eu já estou falando demais também. Então, clica no link que está na descrição, prepare-se. Essa é uma grande oportunidade. Me diz aí se você gostou desse vídeo nos comentários e compartilha. Passa essa mensagem para frente, porque isso aqui é muito importante para que mais pessoas abram os olhos. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.